que acontece no cérebro na hora da morte? O que os homens das cavernas realmente faziam? E ainda, será que os dinossauros podem voltar a existir algum dia? O que acontece se você cair em uma piscina de sal? O cérebro humano pode chegar a apodrecer? Por que os leões não pulam nos carros dos safaris? Imagina resolver o problema da enorme quantidade de lixo produzida no mundo, só colocando dentro dos vulcões. Plástico, eletrônico, móvel, tudo na lava. Parece simples, né? Então por que o homem nunca fez isso? Ou melhor, quanto tempo é necessário para aprender uma nova língua? É verdade que comer ostra aumenta a testosterona? Quantas pessoas nascem por segundo? E quantas pessoas morrem? Todas essas perguntas de uma vez só, aqui no Feito Curioso para você. Você que gosta desse tipo de conteúdo, já curte, comenta, compartilha, segue o nosso canal. Eu tenho certeza que você vai amar os conteúdos, tem coisa nova toda semana e é bem rapidinho. Bora para as respostas. Você sabe me dizer quantas pessoas nascem por segundo? É muito. Desde que esse vídeo começou, alguns milhares de bebês já nasceram. Você não acredita? Então vem ver essa. Em média, 4 bebês nascem a cada segundo no planeta. É isso mesmo, enquanto você piscou, já chegou mais um. E outro, e outro. O mundo é praticamente uma fábrica de bebê. Se a gente fizer uma conta rápida, isso dá mais de 360 mil nascimentos por dia. É como se a gente estivesse enchendo 4 estádios do Maracanã todo santo dia só de neném. É uma coisa que parece maluca. Mas o mais curioso é que apesar desse ritmo, a taxa de natalidade global vem diminuindo. Hoje a média mundial é de cerca de 2,3 filhos por mulher e a tendência é continuar diminuindo. Mesmo assim, a população ainda cresce, só que num passo mais lento a cada década. Essa média de 4 nascimentos por segundo veio de projeções feitas por órgãos confiáveis, com os censos dos Estados Unidos, que acompanham o crescimento populacional global, e também pela divisão da população das Nações Unidas, a famosa ONU. Agora vamos para o outro extremo. Quantas pessoas morrem por segundo? Para caber mais gente, o mundo, claro, tem que abrir mais espaço. Vamos pensar assim. Seguindo os mesmos estudos e dados internacionais, o dado oposto do nascimento é bem surpreendente. Em média, cerca de 2 pessoas morrem a cada segundo no mundo. É isso mesmo. Enquanto a gente está aqui conversando, 2 pessoas já se despediram. São mais ou menos 120 mortes por minuto. Em um dia, isso dá cerca de 170 mil falecimentos. Já pensou no movimento humano que tudo isso representa? É mais gente indo embora do que dá para imaginar. O saldo de vida ainda é bem positivo. Em 2024, morreram por volta de 62 milhões de pessoas no mundo, bem abaixo dos 132 milhões que nasceram, deixando ali cerca de 70 milhões de vidas a mais na Terra. Ou seja, tem cada vez mais gente no nosso planeta. Haja recurso, não é mesmo? Agora vamos pensar nos dinossauros. Eles podem voltar a existir? Sair de casa para ir à padaria e encontrar no meio do caminho um Tiranossauro Rex. Parece uma cena de filme, certo? Mas será que os dinossauros podem voltar a circular na nossa Terra em algum momento? A resposta é um pouco difícil de dizer, mas ela não é impossível, viu? Para começar, os dinossauros, para eles voltarem à vida, precisariam ser clonados por seres humanos. E uma clonagem precisa de DNA, que tem que estar com a estrutura bem conservada. O problema é que o DNA se degrada com o tempo. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Murdoch, na Austrália, descobriu que o material genético de um fóssil não dura mais do que 6 milhões de anos. E como os dinossauros foram extintos há 66 milhões de anos, o DNA deles já se foi. Mas nada é só isso. Um dos líderes da pesquisa, o cientista australiano Mike Burns, já admitiu uma outra possibilidade, de que sim, é possível extrair material genético de resto fóssil que esteja congelado. Seriam ossos de dinossauros que ficaram totalmente conservados por milhões de anos nas geleiras, por exemplo. E é claro que tem muito cientista indo atrás dessa história.
será que a gente quer mesmo ressuscitar os dinossauros? Me diz o que você acha aqui nos comentários. O que acontece se você nadar em uma piscina lotada de sal? Você já deve ter ouvido falar no Mar Morto. Esse lago gigante que banha Israel, a Cisjordânia e a Jordânia é conhecido por ser o melhor lugar do mundo para flutuar. A água desse mar é tão salgada, mas tão salgada que ninguém entra nela e consegue afundar. Você deita na água e fica flutuando. Você pode ler um livro, pode ficar fuçando no celular. Agora, será que dá para reproduzir em uma piscina a mesma sensação do Mar Morto? Bom, se você conseguir colocar uma quantidade gigantesca de sal, a gente pode dizer que sim. Você vai flutuar com facilidade. É uma coisa impressionante. Mas cuidado, se tiver algum corte no corpo, vai arder e não é pouco. Agora e os olhos? Nem pensar em abrir debaixo d'água. Também não é uma boa ideia engolir essa água, porque ela pode causar desidratação e até problema no estômago. Então sim, nadar numa piscina cheia de sal pode ser até divertido, quem sabe terapêutico. Mas o ideal é lavar bastante o corpo depois. A sua pele agradece. É verdade que o abacaxi digere os seres humanos? Você já comeu um abacaxi e ficou com aquela sensação de acidez na boca? Uma coceira, ardência na língua? Ou até mesmo sentiu aquela afta alguns dias depois? Pois é, isso é mais comum do que parece. Na verdade, o que acontece é que o abacaxi ele tem uma enzima chamada bromelina, e essa enzima é capaz de quebrar proteína. Aí tem uma questão: o que é feito de proteína? O nosso corpo, pele, músculo, célula, praticamente tudo. Ou seja, quando o abacaxi entra em contato com a sua boca, ele já começou a quebrar proteína, ou melhor dizendo, começa a digerir o seu corpo. Mas calma, isso não quer dizer que o abacaxi vai digerir você por inteiro. É só uma ação leve e superficial que o corpo consegue se recuperar bem rapidinho. Até porque dentro do nosso estômago, a bromelina do abacaxi tem uma função ótima. Ela ajuda na digestão dentro do ambiente que é naturalmente ácido e cheio de enzima que quebra alimento. Então ela meio que dá uma forçada, principalmente na digestão de carne. Então, fica tranquilo, não precisa ter medo do abacaxi. Ele é um alimento seguro, cheio de vitamina C, antioxidante, ajuda na digestão e ainda assim, é uma delícia. Só não exagere, especialmente se a sua boca for daquelas mais sensíveis. Por que a pele fica alaranjada quando a gente come muita cenoura? Se todo alimento fosse capaz de mudar a cor da sua pele, a gente ia ser um verdadeiro camaleão, e cada dia com um tom diferente. Mas alguns poucos alimentos são sim capazes de realmente mexer com o nosso corpo. Um deles é a cenoura. Pode até parecer uma coisa meio absurda, mas ela tem um pigmento natural chamado beta-caroteno, que dá uma cor vibrante para a cenoura. O nosso corpo, ele converte o beta-caroteno em vitamina A. Mas se a gente exagerar na dose, o excesso do pigmento pode acabar sendo armazenado na pele, especialmente nas áreas mais oleosas, como palma das mãos, plantas dos pés, e aí que vem o famoso bronze natural, mas sem exposição do sol. Não é exatamente perigoso, mas é um sinal de que talvez esteja na hora de moderar na dose e tentar apostar em outro legume. Agora, se você ama cenoura, fica tranquilo. Claro que tudo em excesso pode fazer mal, mas a cenoura é de longe um dos alimentos mais saudáveis do mundo. Ajuda na visão, memória, fortalece o sistema imunológico e ainda é super nutritivo. Só é bom lembrar que, como tudo na vida, é bom equilibrar. Qual é o país menos visitado do mundo? Você tem uma ideia? Comenta aqui. Tem um país no mundo que recebe menos turistas durante um ano inteiro do que uma praia no Brasil num fim de semana de verão. O nome desse lugar é Tuvalu. Oficialmente, o país menos visitado do planeta. Tuvalu é um micro-arquipélago que fica no meio do Oceano Pacífico. Para chegar até lá, existem pouquíssimos voos disponíveis e você precisa até Fiji antes. Chegando na ilha, nem adianta esperar encontrar um resort 5 estrelas e um café da manhã completo.
O turismo por lá é bem simples. Algumas pousadas locais, praias desertas, recifes de coral e um clima de paz que parece ter saído de outro mundo. O país tem só 12 mil pessoas e é tão pequeno que você pode atravessar a capital a pé em menos de meia hora. E olha que curioso, estão criando uma versão digital do país no metaverso. Porque com o aumento do nível do mar, Tuvalu corre o risco de literalmente sumir do mapa nas próximas décadas. Triste, né? Então, se você curte um destino diferente, tranquilo, totalmente fora de tudo que você já viu, Tuvalu pode ser o último segredo do turismo mundial. Mas vá com calma, se parecer turista demais, eles vão deixar de ser menos visitado e perder o título. Agora, qual o idioma mais falado do mundo? Aposto que você já está logo pensando que é o inglês. Mas não, a resposta vai te surpreender. De fato, o inglês é um dos idiomas mais falados. É que muitas pessoas aprendem inglês mesmo não nascendo em um país de língua inglesa. Mas, quando falamos de idioma nativo, o inglês passa de longe de ser o mais falado. A língua nativa mais falada do mundo é o chinês mandarim, com aproximadamente 940 milhões de falantes nativos, ou seja, de pessoas que nasceram na China e têm como língua base o mandarim. Em segundo lugar está o espanhol, com cerca de 485 milhões de falantes nativos. Isso quer dizer que nasce mais gente em países que têm o espanhol como primeira língua do que em países onde o idioma principal é o inglês. A língua inglesa ela vem só em terceiro lugar do ranking. São aproximadamente 380 milhões de pessoas que têm o inglês como primeira língua, seguido pelo hindi, que é o idioma oficial da Índia, o país mais populoso do mundo. Agora, por que os leões não pulam nos carros durante os safaris? Isso intriga muita gente, certo? As imagens feitas dentro do safari no continente africano são sempre uma incógnita. O turista fica dentro do carro e o animal circula a poucos metros de distância totalmente solto. Mas por que será que alguns desses bichos, que são considerados os maiores predadores do mundo, não atacam os humanos que estão ali dando sopa? Alguns pesquisadores da Universidade de Minnesota tentaram descrever que é porque os leões enxergam o carro dos safaris como uma estrutura única e grande, e não como as várias presas separadas. Eles não têm o mesmo tipo de percepção que nós temos. Ou seja, enquanto todo mundo fica dentro do veículo sem movimento brusco, o leão vê só um objeto estranho e inofensivo. Além disso, segundo um estudo publicado pelo Journal of Zoology, os grandes felinos da savana africana se acostumam com a presença constante dos carros. Como esses veículos andam devagar, não têm cor muito chamativa e não demonstram comportamento agressivo, os animais simplesmente ignoram. É como se o carro virasse uma parte da paisagem. Resumindo, o leão não ataca porque não reconhece o carro como ameaça, nem como comida. Enquanto ninguém quebra esse disfarce, fica tudo bem. Agora me fale, você teria coragem de fazer um safari mesmo sabendo de tudo isso? Comenta aqui. O Vaticano já elegeu um Papa brasileiro. Pois é. Em quase todo conclave, o Brasil, que é um dos países mais católicos do mundo, torce pela eleição de um Papa brasileiro. Mas o que muita gente não sabe é que isso já aconteceu lá atrás. Dom Frei Aloísio foi um cardeal brasileiro muito respeitado dentro da Igreja Católica, conhecido pela sua simplicidade, firmeza e defesa dos direitos humanos. Nascido no Rio Grande do Sul, ele teve um papel importante no Conselho do Vaticano I, que modernizou a Igreja nos anos 60, e também foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em 1978, depois da morte do Papa João Paulo I, o conclave que se reuniu para escolher um novo líder para a Igreja Católica. E ali nos bastidores do Vaticano, o nome de Dom Aloísio começou a ganhar força. A campanha foi tão boa que o brasileiro chegou a receber o número mínimo de votos dos cardeais. Era praticamente certo que o novo Papa e um dos homens mais importantes do mundo seria brasileiro. Mas, surpreendentemente, Dom Aloísio recusou o cargo. Ele alegou motivos de saúde e disse aos colegas cardeais que não era a melhor escolha. Há quem diga também que Dom Aloísio acreditava que outros cardeanos estavam mais preparados para aquela missão. Um gesto raro de humildade e consciência. O cérebro humano pode apodrecer?
daqueles que têm uma péssima memória, uma dificuldade gigante de raciocínio, uma falta de interesse em coisas que você não consegue entender? Pois é. Cuidado, você pode estar sofrendo um brain rot, ou, em português bem claro, apodrecimento cerebral. Apesar de soar bem dramático, é um diagnóstico já conhecido pela medicina, e ele ganhou força nas redes sociais para descrever os efeitos negativos do consumo excessivo de conteúdo rápido e superficial da internet. O que acontece é que nem todo o conteúdo que está na internet é cheio de qualidade, informação, como nós temos aqui no Feito Curioso. Muitas vezes você fica preso em vídeos sem sentido, relevância, e isso ativa o sistema de recompensa do cérebro. A partir dali, libera-se dopamina em excesso. Segundo algumas pesquisas dos Estados Unidos, isso pode causar uma espécie de tolerância digital. Quanto mais estímulo a gente recebe, mais estímulo precisa para se sentir bem. Agora, será que comer ostras aumenta a testosterona? As ostras são consideradas alimentos muito nutritivos, porque elas são ricas em aminoácidos e outros nutrientes importantes para o organismo. E sim, as ostras podem ajudar na produção de testosterona, porque elas são ricas em zinco, um mineral importante para esse processo. Mas antes de sair comendo ostra por aí, presta muita atenção no que eu vou te contar agora. Comer ostra crua pode ser como brincar com a sorte. Tem gente que ama e tem gente que vê como um alimento super sofisticado. Mas existe um lado perigoso nessa história que quase ninguém comenta. O problema é que as ostras funcionam como filtros naturais. Elas passam o dia puxando e filtrando grande quantidade de água do mar. E tudo que tiver nessa água, como bactéria, vírus e toxina, pode ficar acumulado dentro dela. Se o local estiver contaminado, por exemplo, aquela refeição que parecia super sofisticada pode terminar em uma infecção alimentar bem séria. Eu tenho certeza que você não vai querer contrair a bactéria Vibrio vinificus, porque você pode sofrer com crise de vômito, febre e até caso raro de infecção grave que exige internação. É claro que se a ostra vier de um lugar confiável, com controle sanitário, o risco diminui muito, mas ele não acaba. Pessoa com imunidade baixa, idosos e grávidas devem evitar esse tipo de risco. No fim, comer ostra crua é uma escolha pessoal. Para alguns é uma iguaria deliciosa, mas para outros ela pode terminar muito mal. Então, se decidir experimentar, escolhe um lugar de confiança, saiba exatamente o que você está colocando no seu prato. Agora imagine outra situação. Por quanto tempo a humanidade sobreviveria sem sol? Você acorda normalmente, olha pela janela e percebe que a luz do dia simplesmente desapareceu. De repente o sol simplesmente se apaga e bum! Acabou a luz, o calor, tudo. Nos primeiros 8 minutos, ninguém perceberia nada, porque a última luz do sol ainda estaria viajando sobre a Terra. Mas, logo depois, o planeta inteiro ficaria escuro. Nos primeiros dias, ainda seria possível aguentar. As cidades teriam alguma energia. Os lugares fechados manteriam o calor por um certo tempo. Só que a temperatura cairia um pouco mais a cada dia. Depois de uma semana, o frio já seria intenso de verdade. Em aproximadamente 30 dias, a Terra seria um tipo de freezer gigante. Sem luz, as plantas não fariam fotossíntese, sem as plantas não existiria comida e a cadeia alimentar inteira seria descontrolada. Os bichos morrem, nós também, só que quem tiver abrigo com energia própria, tipo um reator nuclear ou calor vindo do centro da Terra, pode até sobreviver um pouco mais. E olhe lá. Em menos de um ano, a temperatura da superfície da Terra poderia chegar a cerca de 70 graus negativos. Viver em um lugar assim seria praticamente impossível. E não é à toa, viu, que a gente chama o Sol de astro-rei. Agora me conta, você já sabia todas essas respostas para essas perguntas? Qual delas mais te surpreendeu? Escreve aqui nos comentários. Aproveita e dá aquela forcinha pra gente. Curte o vídeo, se inscreve, compartilha com quem você acha que vai curtir esse conteúdo. É sério, pessoal, isso ajuda muito o nosso trabalho, que é feito por uma equipe que acredita que o conhecimento e a informação acessível podem transformar vidas, gerar liberdade e, claro, construir um futuro melhor. Agora, me diz aqui o que você deveria fazer se um tsunami se aproximar de você.
corra o mais rápido possível. Pois é, se um tsunami com até 15 metros de altura aparecer, as chances de sobrevivência são quase zero. Diferente das ondas comuns formadas pelo vento e enfrentadas por muitos surfistas, os tsunamis são ondas gigantescas, violentas e praticamente impossíveis de controlar. No fundo do oceano, elas podem viajar a velocidades próximas de 600 km por hora. E olha só, elas carregam uma força tão absurda que conseguem provocar redemoinho, correntes extremamente fortes e até grandes trombas d'água. Tem gente que sabe nadar muito bem e tá até acostumada com o mar agitado, mas diante de um tsunami, esquece. Nem mesmo surfistas especializados em ondas gigantes conseguiriam superar e nadar essas ondas. As ondas tradicionais são criadas principalmente pelo vento. Elas avançam, quebram na praia e logo começam a recuar. Já os tsunamis são muito extensos, profundos e prolongados. A força da água pode continuar avançando por vários minutos. Em alguns casos, novas ondas podem chegar durante horas. Elas percorrem enormes distâncias desde o local onde elas foram formadas até alcançarem o litoral, destruindo praticamente tudo o que elas encontram pela frente. Agora olha, se uma pessoa for atingida, ela pode ser esmagada por árvore, carro, pedra, pedaço de construção ou qualquer outro objeto carregado pela correnteza. E, mesmo que você consiga desviar desses obstáculos, ainda tem um enorme risco de morrer afogado. Afinal, o corpo humano não consegue continuar respirando por horas debaixo da água. Ou seja, quando um alerta de tsunami é emitido, a melhor chance de sobrevivência é sair dali imediatamente. Agora vem outra pergunta. O que os homens das cavernas realmente faziam durante o inverno? Você já parou para imaginar como era a rotina de alguém que viveu há mais de 40 mil anos atrás? E não, eles não passavam o dia inteiro apenas batendo pedra ou fugindo de dinossauro, até porque o dinossauro já tinha desaparecido há milhões de anos antes. Pesquisas realizadas em sítios arqueológicos, como Las Calques na França e Blombos na África do Sul, mostram que a rotina dessas pessoas era muito mais movimentada do que a gente imagina. Homens e mulheres saíam em grupos para caçar, usando lança e ferramenta feita de pedra, algo que os arqueólogos chamam de tecnologia lítica. Já foram encontradas pontas de lança com mais de 300 mil anos. Para você ter uma ideia, enquanto algumas pessoas caçavam animais, outras cuidavam das crianças, preparavam alimentos, coletavam frutas, raízes, sementes e até insetos. Estudos sobre a evolução humana indicam que a divisão das tarefas podia ser muito mais variada e equilibrada do que costumávamos imaginar no passado. Os mais jovens compartilhavam experiências, contavam história ao redor da fogueira e produziam desenhos nas paredes das cavernas. Entre as descobertas mais conhecidas estão as pinturas rupestres de Altamira, na Espanha, que mostram como a criatividade e a capacidade artística acompanham a humanidade há milhares de anos. Essas imagens podiam servir para transmitir conhecimento, registrar acontecimento importante e representar cerimônias ou rituais. Muitos arqueólogos acreditam que essas pinturas também possuíam significados simbólicos e espirituais. Então, resumindo, nossos antepassados viviam entre caçadas, coletas, ferramentas, rituais, histórias, fofocas pré-históricas, por que não? E muita adaptação ao ambiente. Era uma vida intensa, cheia de perigo, desafio e também de convivência em grupo. Se o vídeo de hoje receber muitas curtidas, quem sabe a gente não prepara um conteúdo inteiro sobre a verdadeira rotina dos nossos antepassados. Já fica a dica. Então já deixa o seu like aqui e aproveita e comenta também. Por que o McDonald's não deu certo na Bolívia? A explicação mais simples é que boa parte dos bolivianos não se identificou com a proposta da rede. Com isso, a Bolívia ficou conhecida como um dos países latino-americanos onde a gigante do fast food encerrou suas atividades depois de anos tentando se manter no mercado. Quem diria que alguém não ia gostar de McDonald's, hein? As tentativas de adaptação não foram suficientes. A rede buscou agradar o paladar local, incluir ingrediente e molho popular da região e até promoveu algumas apresentações ao vivo com artistas bolivianos. Mas mesmo assim, as mudanças não conseguiram conquistar esse público.
Depois de cerca de 14 anos de tentativas e resultados abaixo do esperado, a empresa fechou os 8 restaurantes que mantinha em cidades importantes, como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra. Tudo começou em 1997, quando o McDonald's chegou à Bolívia e provocou um verdadeiro alvoroço. Naquele período, o país ainda enfrentava consequências de uma forte crise econômica, e a chegada de uma marca mundialmente conhecida parecia representar modernidade e crescimento. Só que nos primeiros dias a inauguração chamou tanta atenção que as filas chegaram a atrapalhar o trânsito de La Paz. Mas, conforme o tempo passou, o brilho da novidade começou a desaparecer. Aos poucos, aquele encantamento inicial simplesmente se desfez. Mesmo com campanha de marketing, tentativa de se aproximar da cultura boliviana, o McDonald's não conseguiu ocupar um espaço importante na rotina da população. Até hoje, essa história é lembrada como um exemplo de que nem mesmo uma das maiores marcas do mundo consegue vencer os costumes e os sabores de uma população. Agora, outra pergunta eu te faço. Quanto tempo é necessário para aprender um novo idioma? Essa é uma dúvida comum. E a resposta mais sincera é depende. Eu sei que você vai odiar ouvir isso, mas calma, porque a gente vai explicar de um jeito bem simples. De maneira geral, o tempo necessário para aprender uma nova língua varia principalmente de acordo com 3 fatores. O quanto esse idioma se parece com a sua língua materna, o nível que você deseja alcançar e quanto tempo você realmente consegue dedicar aos estudos. Segundo dados usados pelo Foreign Service Institute dos Estados Unidos, uma pessoa pode precisar de centenas de horas de estudo para dominar idiomas considerados mais próximos do inglês, como espanhol, francês e italiano. Para quem fala português, essas línguas também costumam ser mais fáceis, porque elas apresentam muitas palavras e estruturas parecidas. Já idiomas como árabe, coreano ou até o mandarim podem exigir mais de 2.200 horas de prática, porque possuem sons, alfabetos e estruturas muito diferentes das nossas. Mas, para aprender uma língua, não depende apenas de contar as horas, viu? A exposição frequente ao idioma também faz muita diferença. Ouvir música, assistir a filmes e séries, ler textos, repetir frases, conversar com pessoas que falam aquela língua ajuda o cérebro a reconhecer padrões com muito mais facilidade. Aos poucos, aquilo que parecia apenas um monte de sons começa a fazer sentido. Isso quer dizer que a constância costuma valer muito mais do que estudar muito apenas de vez em quando. Praticar 30 minutos todos os dias pode trazer resultados melhores do que estudar 5 horas em um único dia da semana e depois abandonar o idioma. Com a prática diária, algumas pessoas conseguem manter conversas simples em cerca de 6 meses. Para alcançar a fluência e falar de maneira mais natural, o processo pode levar de 1 a 2 anos, ou até mais, principalmente quando o idioma é complexo ou quando existe pouco tempo disponível para praticar. E já que estamos falando de conhecimento, você já conhece o Feito Curioso nas redes sociais? Nós estamos em todas elas, é só conferir os nossos perfis que estão aparecendo aqui na tela. Por lá você acompanha o que acontece no Brasil, no mundo e ainda encontra várias curiosidades e conteúdos exclusivos. Agora responde, qual é o peso da Terra? Se fosse possível colocar o nosso planeta em cima de uma balança gigantesca, será que a gente ia conseguir descobrir o seu peso exato? A resposta pode parecer estranha, mas tecnicamente a Terra não possui um peso fixo ou único. O peso depende de uma força gravitacional que age sobre um objeto. Como a própria Terra está viajando pelo espaço e orbitando em torno do Sol, não existe uma balança onde possamos simplesmente colocá-la. O que os cientistas conseguem calcular é a sua massa. No século XVIII, um cientista chamado Henry Cavendish participou de um experimento que ficou conhecido como uma tentativa de pesar o mundo. E o mais impressionante é que ele chegou muito perto de conseguir isso sem usar foguete, computador ou satélite. O experimento utilizava fios delicados e esferas de chumbo. O equipamento era tão sensível que uma pequena vibração ou até um movimento do ar poderia atrapalhar todo o resultado. Na verdade, o experimento media a força de atração entre as esferas, ou seja, a força de gravidade existente entre objetos que possuem massa. A partir dessa medição, foi possível determinar com muito mais precisão a constante gravitacional,
uma informação fundamental para calcular a massa dos planetas. Usando essa constante e uma série de contas que a gente nem vai tentar reproduzir aqui, os cientistas conseguiram estimar a densidade da Terra e depois calcular sua massa total. A Terra possui uma massa de aproximadamente 5,97 vezes 10 elevado à potência de 24. É difícil de entender, parece complicado. Colocando de outra maneira, é um número enorme com 24 algarismos depois do primeiro número. Essa massa inclui tudo o que existe no planeta: continente, país, montanha, oceano, animal, construção e até cada um de nós. Quando falamos de planetas e outros corpos celestes, o termo mais correto é massa e não peso. Mesmo assim, Cavendish ficou conhecido como o homem que ajudou a pesar a Terra. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e pensar quanto que pesa tudo isso, lembre-se que há mais de 200 anos alguém ajudou a responder essa pergunta usando apenas esferas de chumbo, fios extremamente delicados, cálculos e uma quantidade enorme de paciência. Em 2013, a doutora Jimo Bordin, que também liderou estudos com pacientes em coma, já havia feito um experimento parecido, mas usando ratos. Nos 30 segundos após a morte clínica, ela percebeu que o cérebro dos animais apresentou um forte aumento de atividade elétrica. Em alguns momentos, essa atividade foi ainda mais intensa do que quando eles estavam vivos. Era como se o cérebro acendesse uma última vez, em uma tentativa final e desesperada de reorganizar suas funções. Outros cientistas decidiram estudar o que acontece no cérebro durante estados alterados de consciência, como aqueles provocados por algumas substâncias psicoativas. Em um ambiente controlado, voluntários receberam doses específicas e relataram experiências muito parecidas com as descritas por pessoas que chegaram perto da morte. Entre elas estavam a visão de um túnel, uma luz muito forte, a sensação de flutuar para fora do corpo e o surgimento de memórias profundas. Existe a possibilidade de que o próprio cérebro libere substâncias capazes de provocar essas sensações, talvez uma certa forma de proteção ou como uma preparação para o fim. O problema é que a ciência não sabe exatamente por que isso acontece. Também não sabemos se esses últimos surtos de atividade cerebral são apenas reações químicas aleatórias ou se fazem parte de um processo muito mais profundo, talvez evolutivo e, para algumas pessoas, espiritual. O que os cientistas já perceberam é que existe um padrão, seja em rato, ser humano ou pessoas em estados alterados de consciência. O cérebro parece resistir e produzir experiências organizadas, justamente no momento em que deveria estar se desligando. Talvez o fim da vida seja parecido com um portal. Não necessariamente no sentido místico, mas como uma passagem interna em que o cérebro ativa suas partes mais antigas e profundas para tentar ligar com algo completamente desconhecido. O grande mistério é descobrir o que acontece depois que o cérebro desliga por completo. E mesmo que todas essas experiências tenham uma explicação puramente química, elas não deixam de ser impressionantes e até bonitas ao mesmo tempo. Agora conta aqui nos comentários, o que você achou dessas descobertas? E se esse vídeo receber muitas curtidas, quem sabe a gente não prepara uma continuação falando ainda mais sobre esse assunto. Não se esquece de se inscrever no canal e de seguir o Feito Curioso nas redes sociais. Agora imagina outra coisa. O que conseguiríamos enxergar com um telescópio do tamanho de um planeta? Hoje já temos equipamentos como o Hubble, o James Webb, que conseguem registrar imagens incríveis do espaço. Mas o telescópio planetário representa um salto gigantesco na forma como a gente observa o universo. Pensa assim, seria como pegar uma fotografia antiga, de baixa qualidade, feita nos anos 1950, e transformar ela em uma imagem moderna, em altíssima resolução, cheia de detalhe que antes era completamente invisível. O universo deixaria de parecer apenas uma imensidão distante e nebulosa. Ele se tornaria mais próximo, mais compreensível, como se finalmente a gente tivesse uma lupa gigantesca e capaz de revelar o segredo do espaço. Um pequeno detalhe de cada vez. Um telescópio do tamanho de um planeta seria uma máquina de exploração tão poderosa que mudaria para sempre a nossa maneira de enxergar os cosmos. Ele não ia ser apenas um zoom gigante, mas uma verdadeira janela para fenômenos que hoje a gente mal consegue imaginar.
Com um telescópio desse tamanho, a gente poderia observar nossa própria galáxia, a Via Láctea, de uma maneira completamente diferente. Regiões que hoje estão muito distantes ou escondidas poderiam aparecer com enorme clareza. Seria possível acompanhar lugares de novas estrelas que estão nascendo, estudar nuvens de gás e poeira e ainda enxergar detalhe que os telescópios atuais não conseguem mostrar. Seria quase como assistir ao crescimento de uma estrela, acompanhar cada fase da sua existência e entender melhor todo o seu comportamento. Também poderíamos analisar sua composição química, a sua temperatura e os elementos presentes ao seu redor. Quase como se a gente estivesse conversando com cada uma delas. Cada canto da galáxia poderia ser explorado de uma forma muito mais próxima, como se estivéssemos realmente viajando pelo espaço. Seria quase um reality show cósmico, com planeta, lua, estrela e o próprio Sol como protagonista. E quando nós falamos de distância ainda maior, esse telescópio gigante provocaria uma verdadeira revolução. A gente ia poder observar a galáxia muito distante se estivesse dentro dela. Em vez de enxergá-las apenas como pequenas manchas brilhantes no céu, a gente ia ver estrela, exatamente como estrela, região e estrutura com muito mais detalhe. Seria como receber uma fotografia extremamente nítida de um passado que aconteceu há milhões ou até milhões de anos atrás. Agora vamos para outra pergunta. Por que milhares de mulheres sentem tanto enjoo durante a gravidez? A gestação é um período em que o corpo feminino passa por uma verdadeira explosão de mudanças físicas e químicas. E nem todas essas transformações são confortáveis. Um dos sintomas mais conhecidos de quem está gerando um bebê é justamente o enjoo. Você que já teve filho, comenta aqui se você teve muito enjoo. Eu tive 2 semaninhas e assim foi terrível. Mas depois foi mais calmo. Mas cada um tem uma experiência. Agora, como que a gente vai entender? Mas por que algumas mulheres ficam tão enjoadas durante a gestação? Uma das principais explicações está em uma verdadeira tempestade hormonal, que começa logo nas primeiras semanas. Eu me identifico. Um dos hormônios mais envolvidos é a gonadotrofina, coriônica humana, esse nome é estranho mesmo, conhecida pela sigla HCG. Ela começa a ser produzida depois que o embrião se fixa no útero e aumenta rapidamente durante os primeiros 3 meses de gravidez. Sua função é ajudar a manter o corpo lúteo, uma estrutura localizada no ovário funcionando e produzindo progesterona para sustentar a gestação. Só que, como efeito colateral, esse aumento hormonal também pode afetar o estômago e algumas regiões do cérebro ligadas ao reflexo do vômito. E não para por aí. A progesterona, outro hormônio que cresce bastante durante a gravidez, também pode contribuir para o enjoo. Poxa, como se não bastasse, né? Ela relaxa vários músculos do corpo, inclusive os do sistema digestivo. O resultado é uma digestão mais lenta, mais gases, azia e aquela sensação de ter comido demais, depois de uma refeição super pequena. Além disso, o olfato de muitas grávidas fica extremamente sensível, quase como um superpoder. Cheiros que antes passavam despercebidos podem causar repulsa imediata. Um perfume muito forte, o cheiro do café, o tempero de uma comida ou qualquer outro aroma pode transformar um gatilho para o enjoo. Existe ainda uma teoria evolucionista bastante interessante. Segundo essa ideia, as náuseas poderiam funcionar como uma forma de proteger o bebê contra alimentos estragados. Toxina, substância perigosa, seria como um sistema de alerta antigo do corpo dizendo: melhor não comer isso agora, porque pode fazer mal para o bebê. A boa notícia é que na maioria dos casos, esse festival de náusea pode começar a diminuir depois do primeiro trimestre. Normalmente, isso acontece por volta da 12ª semana de gestação, mas cada corpo reage de uma maneira diferente. Algumas mulheres continuam sentindo enjoo durante quase toda a gravidez, enquanto outras passam pelos 9 meses praticamente sem apresentar esse sintoma. Essas realmente podem ser consideradas as mais sortudas. Então, se você está passando por isso ou conhece alguém nessa situação, respira fundo, tenta manter a calma e, de preferência, fica um pouco longe da cozinha e de cheiro mais forte. Vai por mim. E lembre-se, esse mal-estar pode ser muito desconfortável, mas ele faz parte das grandes mudanças que estão acontecendo no corpo enquanto uma nova vida se desenvolve. Isso, convenhamos, é algo realmente fantástico.
Chegamos ao final de mais um vídeo de perguntas e respostas do Feito Curioso. Agora é a sua vez de contar o que gostaria que a gente respondesse no próximo conteúdo. Escreva sua pergunta aqui nos comentários, porque ela pode ajudar na nossa lista. E aproveita para contar qual das respostas de hoje mais te surpreendeu e quais delas você já conhecia. E não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Rapidinho, não custa nada. E ainda ajuda o nosso trabalho. Então dá essa força pra gente. Agora a gente vai falar um pouquinho do estudo NYU. Se a pesquisa da Universidade de Michigan mostrou que o cérebro ainda pode apresentar uma atividade intensa nos momentos finais de vida, outro estudo, ainda mais ousado, levou essa investigação para um nível completamente diferente. E havia uma diferença muito importante. Alguns pacientes sobreviveram e conseguiram contar o que eles realmente sentiram. O estudo da NYU, Grossman School of Medicine, foi liderado pelo médico e pesquisador Sam Parnia. Ele e sua equipe analisaram 567 casos de parada cardíaca, registrados em hospitais dos Estados Unidos e do Reino Unido. Todos esses pacientes passaram pela chamada morte clínica, ou seja, o coração parou de bater e a circulação do sangue foi interrompida. Durante alguns minutos, eles ficaram sem o sangue circulando, normalmente pelo corpo, e foram considerados tecnicamente sem vida. Depois das tentativas de reanimação cardiopulmonar, alguns pacientes conseguiram voltar. Foi então que pesquisadores puderam conversar com eles e perguntar o que eles tinham vivido durante aqueles instantes de quase morte. Entre os sobreviventes que conseguiram participar da entrevista, cerca de 1 em cada 5 relatou experiências lúcidas enquanto estava aparentemente inconsciente. Alguns desses pacientes disseram ter sentido como se estivesse fora do corpo. Eles afirmaram que conseguiam se observar de uma outra perspectiva e até ver os médicos tentando reanimá-los. Muitos não relataram medo, desespero ou dor. Pelo contrário, eles descreveram uma sensação profunda de calma e presença. Outros disseram ter previsto momentos da própria vida, pensado nas decisões que tomou, na forma como tratou determinadas pessoas e naquilo que realmente considerava importante. O mais curioso é que essas experiências não pareciam seguir o padrão confuso de um sonho comum ou de um delírio provocado por medicamentos. Segundo os pesquisadores, os relatos tinham uma estrutura organizada e consciente. Além disso, essas lembranças permaneceram bastante claras na memória dos sobreviventes. Mas o estudo não chegou a essa conclusão apenas ouvindo o que os pacientes contaram. A equipe também analisou em tempo real a atividade elétrica cerebral durante o processo de reanimação. E o que os pesquisadores observaram foi surpreendente. Mesmo alguns pacientes que pareciam estar em coma profundo ou completamente sem reação apresentaram sinais de atividade cerebral ligados a processos de consciência. Foram detectados diferentes tipos de ondas, entre elas ondas gama, beta, alfa e delta. Essas ondas também aparecem em cérebros ativos, como o meu, o seu agora. Nesse exato momento, elas podem surgir quando a gente está ali no cotidiano, pensando, lembrando de alguma coisa, prestando atenção ou até durante estado profundo de meditação. Em alguns pacientes, sinais desse tipo foram observados durante longos períodos de reanimação, chegando a aparecer quase 1 hora depois da parada cardíaca. Imagina a surpresa da equipe ao perceber isso. A presença dessas ondas não significa necessariamente que todos os pacientes estavam conscientes. Mesmo assim, ela levanta a possibilidade de que o cérebro consiga manter algum tipo de atividade organizada enquanto o corpo passa por uma situação extrema. Uma das explicações mais estudadas pela ciência é a chamada desinibição cerebral. Em momentos críticos, alguns mecanismos que normalmente controlam as regiões mais profundas do cérebro podem deixar de funcionar. Com esses freios reduzidos, memórias antigas, pensamentos e reflexões profundas poderiam surgir com uma intensidade muito maior. Talvez seja daí que venham as revisões da própria vida e a sensação de compreender melhor a existência. Depois de tudo que a gente contou até agora, o que você acha? O fim seria uma espécie de último despertar da mente? Ou tudo isso podia ser apenas uma reação química do cérebro? Você já viveu algo parecido ou conhece alguém que viveu? Acredita que essas pesquisas podem trazer alguma das respostas que a humanidade procura há tanto tempo?
Conta pra gente aqui nos comentários. E claro, aproveita para seguir o Feito Curioso, as redes sociais, que a gente tá aqui no YouTube, Instagram, TikTok, todos os espaços de rede social você vai encontrar a gente. Agora vem para uma pergunta que parece simples, mas não é. Afinal, o que significa morrer? As experiências de quase morte sempre despertaram a curiosidade da ciência. Mas antes de entender o que acontece no cérebro nesses momentos, a gente precisa descobrir o que é a morte do ponto de vista científico. De forma bem simples, a morte não acontece de uma única vez. Como se alguém apertasse um botão e tudo desligasse imediatamente. Na verdade, ela é um processo. Os médicos costumam separar esse processo em duas fases principais. A primeira é a morte clínica, que acontece quando o coração para de bater e a respiração é interrompida. A segunda é a morte encefálica, que acontece quando o cérebro perde completamente e de forma irreversível as suas funções. Nesse segundo caso, não existe mais a possibilidade de recuperação e a morte é declarada oficialmente. Parece simples, né? Mas não é. Existe uma parte muito misteriosa nessa história. Entre o momento em que o coração para e o instante em que as células do cérebro começam a sofrer danos irreversíveis, existe uma pequena janela. Ela pode durar alguns segundos ou até alguns minutos. Durante esse período, determinadas áreas do cérebro ainda podem continuar ativas. E é justamente nessa janela que as pesquisas mais recentes estão concentradas. A ideia é que a morte talvez seja parecida com um grande sistema que vai se desligando aos poucos. Só que, durante esse processo, a mente humana ainda poderia ter alguma oportunidade de produzir pensamento, lembrança e percepções de forma organizada. Agora vamos voltar ao estudo da Universidade de Michigan. Durante muito tempo, a medicina acreditou que o cérebro simplesmente se apagava quando o coração parava. Sem oxigênio, sem sangue circulando, o cérebro entraria praticamente em silêncio. Seria um fim direto, seco e sem qualquer atividade organizada. Mas um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Michigan começou a desafiar essa ideia. A pesquisa foi liderada pela neurocientista Dimo e publicada na revista científica Proceedings of National Academy of Science, conhecida pela sigla de PNAS. Os pesquisadores monitoraram 4 pacientes que estavam em coma profundo, internados em estado crítico e sem possibilidade de recuperação. Esses pacientes foram conectados a equipamentos capazes de registrar a atividade elétrica do cérebro por meio de um exame chamado eletroencefalograma, ou EEG. Ele funciona mais ou menos como um eletrocardiograma, mas, em vez de acompanhar o coração, registra o sinal elétrico produzido pelo cérebro. É importante lembrar que todo o procedimento foi realizado com autorização das famílias. Como acontece em alguns casos de pacientes terminais, chegou um momento em que as famílias e as equipes médicas decidiram retirar os aparelhos de suporte à vida. A diferença é que os pesquisadores continuaram acompanhando tudo o que foi acontecendo no cérebro. Foi aí que surgiu a grande surpresa. Um dos 4 pacientes, logo depois da retirada da ventilação e durante o processo de morte, apareceu um forte aumento na atividade cerebral. E não era qualquer tipo de atividade. Os equipamentos registraram um surto de ondas gama, consideradas algumas das ondas mais rápidas e complexas do cérebro. As ondas gama costumam estar relacionadas a momentos de atenção plena, memória, percepção e processamento de informações. Essa atividade apareceu em uma região conhecida como zona quente da consciência, localizada na parte de trás do cérebro. Essa área costuma ficar ativa durante os sonhos, imagens mentais e algumas experiências visuais. Ou seja, ela participa de estados em que a pessoa percebe imagens, mesmo que não esteja enxergando um ambiente de forma normal. E o mais impressionante é que a atividade não ficou presa em algum ponto do cérebro. Os pesquisadores observaram sinais de comunicação entre diferentes regiões, como se algumas partes ainda estivessem trocando informações entre si. O estudo levanta a possibilidade de que no momento da morte, o cérebro não entra em colapso imediatamente. Ele poderia apresentar uma espécie de último surto de atividade, talvez uma tempestade elétrica provocada pela falta de oxigênio e pelas mudanças químicas que acontecem no organismo. Agora, vamos mudar completamente de assunto. Por que ainda não mandamos todo o lixo do planeta para dentro dos vulcões? Imagina toneladas de lixo sendo despejada em um vulcão ativo, queimando e desaparecendo para sempre. O problema do lixo seria resolvido, certo? A ideia parece muito simples, mas na prática não funciona bem desse jeito.
Uma pena. Vulcões realmente produzem um calor extremo. A lava pode apresentar temperatura próxima de 700 a 1.200 graus Celsius, dependendo do tipo de vulcão e da sua composição. Parece calor suficiente para destruir qualquer coisa, mas não é bem assim. Muitos objetos descartados pelos seres humanos não desapareceriam completamente dentro da lava. Alguns apenas derreteriam, enquanto outros poderiam permanecer parcialmente intactos. Plásticos, produtos químicos também poderiam se decompor e liberar uma mistura perigosa de gases. Ou seja, jogar um objeto plástico dentro de um vulcão não ia fazer o lixo simplesmente deixar de existir. Em vez disso, poderia transformar resíduo sólido em poluição tóxica espalhada pelo ar. E o problema não para por aí. Quando determinados materiais são queimados ou aquecidos de forma inadequada, eles podem liberar substâncias perigosas, como dioxina, furano, metal pesado, gás ácido. Esses compostos poderiam subir rapidamente para a atmosfera e contaminar o ar de região inteira. Além disso, existe a questão do transporte. Como levar milhares de toneladas de lixo todos os dias até a beira de um vulcão ativo? Fácil não seria, barato muito menos. Também haveria um risco enorme para os trabalhadores responsáveis pelo transporte e pelo descarte. Vulcões são ambientes instáveis, com gás tóxico, terreno perigoso e possibilidades de explosão. E ainda existe um detalhe que muita gente esquece. Em diversas culturas, os vulcões são considerados lugares sagrados ligados à história, religião e até à tradição diferente de povos. Transformar esses locais em grandes lixos poderia ser uma espécie de falta de respeito. Agora, outra curiosidade. Por que quase sempre fechamos os olhos quando a gente espirra? Você provavelmente já tentou manter eles abertos, certo? Mas isso é muito difícil, porque durante o espirro, o corpo ativa vários reflexos automáticos. Entre eles está justamente o fechamento das pálpebras. O espirro é uma expulsão rápida de ar, gotícula e pequenas partículas que estavam ali irritando o nariz. Mas será que é possível espirrar com os olhos abertos? Sim, algumas pessoas conseguem. Porém, isso é raro e não significa que seus olhos corram o risco de saltar para fora, como algumas histórias dizem. O fechamento das pálpebras é apenas uma resposta involuntária ligada aos nervos que participam do espirro. Mesmo assim, não existe motivo para ficar forçando o corpo a fazer o contrário. A natureza já criou esse reflexo, então é melhor deixar que ele aconteça normalmente. E a velocidade de um espirro também pode ser bem alta, embora ela varie bastante de pessoa para pessoa. O mais importante é lembrar de cobrir a boca, o nariz com o braço, com um lenço, e assim reduzir a quantidade de gotícula espalhada pelo ambiente. Então você já sabe, nada de ficar testando quantas vezes você consegue espirrar sem fechar os olhos. Agora vem uma pergunta que precisa ser respondida com muito cuidado. Por que algumas populações asiáticas apresentam os olhos com um formato mais alongado? Uma das características envolvidas é a chamada prega epicântica, uma dobra de pele que cobre parcialmente o canto interno dos olhos. Essa característica aparece com frequência em povos do leste e do sudeste asiático, mas também pode ser encontrada em populações de outras regiões do mundo. Durante muito tempo foram criadas hipóteses de que esse formato poderia ter ajudado a proteger o olho contra vento forte, frio intenso, poeira ou reflexo de luz da neve. No entanto, não existe uma única explicação completamente comprovada para a origem dessa característica. Ela provavelmente surgiu e se espalhou por uma combinação de fatores genéticos e evolutivos ao longo de milhares de anos. A prega epicântica também pode acontecer em povos do Ártico, em algumas populações indígenas das Américas e em grupos de outras regiões. É uma característica normal da diversidade humana, assim como diferentes tons de pele, formato de nariz, tipo de cabelo e altura. E um aviso importante, não puxe os próprios olhos para imitar uma pessoa asiática. Esse gesto é considerado ofensivo, desrespeitoso e racista. Agora, vamos entender o que acontece com a gordura quando a gente emagrece. Muita gente acredita que a gordura simplesmente vira um músculo ou é totalmente transformada em energia. Só que isso está errado. Músculo e gordura são tecidos diferentes e um não se transforma diretamente no outro. Quando a gente emagrece, grande parte da gordura sai do organismo pelo ar que respiramos. Parece estranho, mas é verdade. A gordura armazenada no corpo é quebrada e transformada principalmente em dióxido de carbono e água. O dióxido de carbono, também chamado de CO2, é eliminado pelos pulmões durante a respiração.
Já a água pode sair do corpo pela urina, pelo suor, pela respiração e até pelas lágrimas. Ou seja, boa parte da gordura que a gente perde realmente deixa o organismo quando a gente solta o ar. Mas calma, isso não quer dizer que basta respirar mais rápido para emagrecer. O corpo só quebra a gordura dessa maneira quando ele precisa usar a energia armazenada. Para que isso aconteça, é necessário gastar mais energia do que se consome. Normalmente com uma combinação de alimentação equilibrada, a atividade física, não dá para correr, sono adequado e hábitos saudáveis. Então não adianta respirar fundo, chorar bastante, esperar que aquela gordurinha simplesmente desapareça. Infelizmente, né, gente? E aí, você já sabia que grande parte da gordura sai do corpo pela respiração ou foi pego completamente de surpresa? Conta aqui nos comentários. Agora, outra dúvida muito comum. Como o remédio para dor sabe exatamente onde está doendo? Parece mágica, mas é apenas o funcionamento do nosso organismo. Quando você toma um analgésico, por exemplo, ele não recebe um mapa mostrando aonde está o problema. Depois de ele ser absorvido, o medicamento entra na corrente sanguínea e circula por várias partes do corpo. Dependendo do tipo de analgésico, ele pode agir diminuindo a produção de substâncias envolvidas na dor e na inflamação, ou alterando a forma como o sistema nervoso percebe os sinais dolorosos. Entre essas substâncias estão as prostaglandinas, que ajudam a aumentar a sensibilidade à dor. Ao reduzir a produção dessas substâncias, alguns remédios fazem com que o cérebro receba sinais menos intensos. Por isso, um mesmo analgésico pode aliviar dores em locais diferentes, como cabeça, costa, músculo e até articulação. É como se o medicamento dissesse ao corpo: eu sei que existe um problema aqui, mas você não precisa gritar tão alto sobre ele agora. Só que é importante lembrar que aliviar a dor não significa resolver o problema. O machucado, a inflamação ou a doença podem continuar existindo mesmo quando a pessoa já não sente tanto incômodo. Por isso, dor forte, frequente ou que demora para passar precisa ser avaliada por um profissional de saúde. Agora outra pergunta, por que a gente sopra vela no aniversário? Apagar as velinhas do bolo é uma tradição encontrada em várias partes do mundo, mas você sabe como ela começou? Uma das explicações mais conhecidas está ligada à Grécia Antiga. Os gregos faziam bolos redondos em homenagem à deusa Ártemis, associada à lua, e colocavam velas sobre ela para representar o brilho lunar. A fumaça produzida pelas velas também podia ser vista como uma forma de levar orações e pedidos até os deuses. Com o passar dos séculos, costumes diferentes foram se misturando. Na Alemanha, por exemplo, festas infantis ajudaram a popularizar o uso das velas representando a idade da criança. Aos poucos, apagar as velas, fazer um pedido e cantar parabéns virou parte da comemoração. Em muitos lugares, existe a crença de que o desejo deve ser feito em silêncio e que todas as velas precisam ser apagadas de uma vez só, para que ele possa se realizar. Em outras tradições, coloca-se uma vela a mais, representando a esperança de viver mais um ano. Mas nem todos os países comemoram aniversários do mesmo jeito. Na Coreia do Sul, por exemplo, é tradicional comer miyaekguk, uma sopa feita com algas marinhas. Esse prato lembra o alimento consumido pelas mães depois do parto e representa gratidão pela vida e pelo cuidado materno. Hoje, muitos coreanos também usam bolos, velas, mas a sopa continua sendo um símbolo muito importante na data. Agora, outra curiosidade: por que os olhos de quem usa maconha ficam vermelhos? Quando uma pessoa consome cannabis, uma substância chamada THC entra na corrente sanguínea. O THC é um dos principais compostos psicoativos presentes na planta. Essa substância provoca vários efeitos no organismo e pode causar dilatação dos vasos sanguíneos. Quando isso acontece nos olhos, o fluxo de sangue aumenta nos pequenos vasos localizados sobre a esclera, que é a parte branca do olho. Como esses vasos ficam mais visíveis, os olhos assumem aquele aspecto avermelhado. Na maioria das vezes, a vermelhidão passa depois que os efeitos diminuem. No entanto, usar colírio, vasoconstritores com muita frequência, apenas para esconder esse sinal pode irritar os olhos e causar outros problemas. Além disso, o cannabis pode provocar diferentes efeitos físicos e mentais, que variam conforme a pessoa, quantidade usada e a frequência do consumo. E por que as noivas costumam carregar buquê? O buquê de casamento é cheio de história e significado.
Na antiguidade e durante outros períodos da história, noivas carregavam ervas, flores e plantas aromáticas, que supostamente afastavam espíritos ruins e traziam proteção para o casal. Algumas dessas plantas também ajudavam a perfumar a noiva e o ambiente, principalmente em épocas que os hábitos de higiene eram muito diferentes dos atuais. Com o passar dos anos, as flores passaram a representar o amor, a fertilidade, a felicidade e o início de uma vida a dois. Hoje, o buquê é principalmente um acessório tradicional, que também ajuda a completar o visual da cerimônia. O costume de jogá-lo para as noivas solteiras ficou conhecido como uma brincadeira para descobrir quem será a próxima pessoa a se casar. Por que o daltonismo é mais comum entre homens? O daltonismo é uma alteração da percepção das cores. A forma mais frequente provoca dificuldade para diferenciar determinados tons de vermelho e verde. Essa condição aparece mais em homens por causa da maneira como alguns genes são transmitidos. O gene ligado aos tipos mais comuns de daltonismo está localizado no cromossomo X. As mulheres normalmente possuem 2 cromossomos X. Por isso, se um deles carregar alteração, o outro pode conter uma versão funcional do gene e compensar. Já os homens normalmente possuem um cromossomo X e um Y. Se o único cromossomo X de um homem carregar o gene do daltonismo, ele não tem outro X para compensar essa alteração. Agora, a última pergunta. O Brasil possui uma ilha onde a entrada é proibida? Sim, estamos falando da Ilha Queimada Grande. Localizada no litoral do estado de São Paulo, esse lugar ficou conhecido pela grande população de cobra e por seu único ambiente natural, conhecido da jararaca-ilhoa. Essa serpente é venenosa, rara e não encontrada naturalmente em nenhum outro lugar do mundo. Durante muito tempo, circulou a história de que existiria uma cobra em cada metro quadrado da ilha. Essa estimativa é um pouco exagerada, mas o local realmente possui uma concentração muito alta desses animais em algumas áreas. A ilha ficou separada do continente há milhares de anos, devido ao aumento do nível do mar. Isolada, as serpentes passaram por um processo de evolução, diferente das jararacas encontradas no continente. Como existem poucos pequenos mamíferos no local, elas se adaptaram para caçar, principalmente aves migratórias que pousam nas árvores. A visitação comum não é permitida por motivos de segurança e também para proteger o ambiente. Somente pesquisadores, profissionais autorizados podem entrar no local e, claro, seguindo regras bem específicas. Além das serpentes, a ilha possui um ecossistema delicado que precisa ser preservado. Você já tinha ouvido falar da Ilha da Queimada Grande? Teria coragem de colocar os pés por lá, mesmo acompanhado por uma equipe especializada? Conta aqui nos comentários. E se ainda não fez isso, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você chegou até o final do vídeo, comenta aqui, cheguei, pra gente saber que você tá com a gente até o final. E a gente se encontra na próxima curiosidade. Até lá!